Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias nesta sexta-feira. Sexta-feira é sempre muito importante na vida de todos nós, não é mesmo, meu amigo? Principalmente sexta-feira em tempo de Copa do Mundo e dia de jogo da seleção brasileira, seleção que entra em campo logo mais às 16 horas contra a seleção de Camarões. Brasil aí com um pé e meio para poder garantir o seu primeiro lugar no grupo para, consequentemente, enfrentar na próxima fase a seleção de Gana ou Uruguai, que se enfrentam num outro grupo também nesta sexta-feira. É a Copa do Mundo que vai chegando na sua fase de afunilamento. Mas neste segundo bloco não vamos falar só de Copa do Mundo. Afinal de contas, juntamente com a Copa do Mundo neste mês, começou em novembro e vai terminar no mês de dezembro, todos nós sabemos que esta época do ano também é destinada para a formação, para a conclusão de cursos da universidade, seja aqui em Valadares, mas em todo o Brasil, e consequentemente teremos aí vários novos profissionais no mercado de trabalho, seja na área do direito, seja na área da odontologia, enfim, profissão não falta para ter novos profissionais. E justamente sobre os desafios do novo trabalhador, da pessoa que sai da faculdade e vai encarar o mercado de trabalho, hoje a resenha é com a cirurgiã dentista Vitória Taborda. Ela que está aqui para poder falar justamente sobre os desafios do novo dentista, ela que já formou, já é sucesso, já é realidade, está aqui para poder contar um pouquinho mais sobre os desafios dessa área profissional. E ela já está aqui ao meu lado, doutora Vitória. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Para quem não se lembra, ela já esteve aqui no mês de setembro para poder falar sobre clareamento dental e nos dá a honra mais uma vez de ter a sua presença. Seja muito bem-vinda, boa tarde e obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigada, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Falar de odontologia para mim nem é sacrifício. Eu amo o que eu faço, então é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Vitória, principalmente para quem mora aqui em Governador Valadares, sabe que esse mercado da odontologia tem crescido bastante. E eu acho que esse movimento acontece não só em Valadares, mas em todo o Brasil. E você, que é uma recém-formada, a cara não mente, muito nova e já é sucesso, já é realidade, eu queria saber de você sobre a importância da faculdade, porque imagino que a área da odontologia talvez seja uma das áreas que a faculdade, o curso na universidade, ele é de extrema importância, ele é preponderante. Não dá para a gente poder imaginar uma dentista ou um dentista sem passar pela faculdade. Eu acho que isso é inimaginável. Tem muitas profissões que é muito assim, né? E eu queria saber de você a importância de fazer um bom curso de odontologia. Houve uma época, Gustavo, que existiam muitos dentistas práticos, né? Então, antes, lá nos primórdios da odontologia, a gente não tinha faculdade. E a gente colhe frutos dessa odontologia que era super invasiva até hoje. A gente vê, por exemplo, casos de pessoas que hoje já são idosas, mas que chegam no consultório e que relatam que perderam os dentes com 30 anos. E porque chegou lá com um dente doendo, tirou e extraiu todos os outros dentes e começou a usar uma prótese total, uma dentadura. Então a gente vê que a odontologia ela sofreu um processo de adaptação e de evolução também. E com isso hoje se torna imprescindível. Tanto que a gente tem muitas profissões hoje que a gente consegue fazer uma faculdade à distância. A odontologia realmente tem essa questão prática que é essencial. Quando eu estava na faculdade, eu passei, dentro do período da faculdade, eu passei pelo período da pandemia. A gente teve a ausência de aula e a gente teve aulas online também, que foi uma experiência para mim bem ruim. Mas quando a gente retornou, a gente teve que cumprir toda a carga horária de clínica, porque essa questão da clínica é realmente essencial. Até porque a gente está lidando com uma profissão que ela é muito teoria, que você tem que entender a base que está por trás, mas ela é uma profissão muito prática. Não tem como você fazer só aquilo que você vê, porque na realidade cada paciente ele é individual, então a gente tem que levar ele com características bem individuais. Então a prática ela é essencial. E a faculdade, quando você vai escolher a faculdade que você vai fazer a sua graduação, é uma das coisas que você tem que olhar muito, porque a carga clínica, a carga prática que você vai ter, ela com certeza vai ser determinante para que você tenha mais ou menos segurança na hora que você realmente estiver dentro do trabalho e que você não tem mais o professor para tirar dúvida, né? Então é determinante sim. E o que você pode falar em relação a esse momento que você viveu, no momento que você estava saindo da faculdade,
concluindo o curso e muitas pessoas ficam na dúvida. E isso acontece não só na área da odontologia, mas em todas as áreas profissionais. Formei. E agora? Às vezes a pessoa está ali na festa de formatura, ela está feliz, mas ao mesmo tempo ela está ali aflita ou até mesmo triste, porque, beleza, acabei de formar, mas sou um novo desempregado, claro, para quem ainda não tem um emprego dentro de alguma empresa ligada à área de atuação. O que você pode falar desse momento, principalmente nessa área da odontologia? Porque vem as especializações, são várias clínicas odontológicas, consultórios. Como é que é esse momento ali pós saída da faculdade? Olha, eu tenho uma ideia muito própria sobre isso. Eu acredito que o dentista, ele é um profissional liberal. Sendo um profissional liberal, a gente não tem um emprego. Sim. A gente faz o nosso próprio emprego. E eu sempre tive isso na minha mente, então eu sempre soube valorizar muito a minha profissão, que é uma tese até que a gente tem que trabalhar mais, o dentista se valorizar mais. Porque, infelizmente, hoje a gente encontra no nosso mercado de trabalho, assim, coisas que chegam a parecer absurdas, sabe? Com relação à valorização do profissional. E quando eu estava na faculdade, eu já sabia que eu queria ter o meu próprio negócio. Desde sempre, eu sempre fui empreendedora. Desde criança, eu vendia doce, eu vendia Tupperware, eu sempre quis ter o meu dinheiro. Então, eu já sabia que eu queria formar e abrir o meu próprio negócio. E eu comecei a trabalhar muito no Instagram com isso. Eu comecei a investir pesado no Instagram, mostrando minha rotina de clínica, mostrando minha rotina de faculdade, mostrando o quanto eu estudava, o quanto eu me dedicava. E eu comecei a ter um nicho específico disso. Então, as pessoas, elas começavam a me seguir e me reconhecer como dentista antes de eu ser realmente dentista. E daí, quando eu me formei, eu trabalhei 2 meses em um outro lugar, em uma clínica popular. Mas eu já formei, já saí da faculdade sabendo que eu teria o meu próprio negócio. Então, eu já saí com tudo, com o meu modelo de negócio todo esquematizado na minha cabeça e sem R$1 no bolso para investir. Peguei empréstimo, não tive a ajuda financeira da minha família para o consultório, tive a ajuda financeira do meu pai na faculdade, mas para o consultório não. Peguei empréstimo, investi e, graças a Deus, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Em abril fez 1 ano, então a gente já está quase... Sim. Com mais de 1 ano e meio já, né? Porque já estamos em dezembro, então quase 2 anos de consultório. O início do recém-formado, ele é difícil. Se eu falar que é fácil, não é. A vida de recém-formado é dura, mas a vida é dura para todo mundo. A gente que escolhe quais são os desafios que valem ou não valem a pena você encarar. E com certeza, quando você decide o que você quer fazer, quando você tem um foco, quando você tem um objetivo no que você quer fazer, você consegue enfrentar isso de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais leve. É fácil? Não, não é fácil. Eu penei muito, eu batalhei muito, mas hoje eu colho frutos do que eu plantei 1 ano e meio atrás. Então vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena. E sobre as especializações, porque para quem é leigo na área e acompanha esse crescimento desse mercado, hoje em dia é muito comum você ver o dentista especializado e voltado para um nicho de atuação dentro da área da odontologia. São os especialistas em harmonização facial, o clareamento dental, como por exemplo é o seu caso, e dá pra gente poder afirmar, veja bem, aqui é um leigo conversando com uma especialista, dá pra gente poder afirmar que hoje na odontologia, e isso pode servir de dica para quem está saindo agora para o mercado de trabalho, ter uma especialização é fundamental para poder obter o sucesso? Vamos lá, dentro da odontologia, especialização é um tipo de curso específico. Então hoje eu ainda não sou especialista, eu faço a minha pós em ortodontia, que é a área que trabalha com aparelho. Mas dentro da odontologia, você pode fazer muita coisa, muitos cursos que têm uma carga horária menor. Então, a especialização tem uma carga horária maior. Para eu dizer que eu sou especialista em algo, eu tenho um curso que tem uma carga horária muito grande. Por exemplo, a ortodontia hoje ela é 3 anos de especialização, quase uma outra faculdade. Mas com relação a isso, eu que venho muito dessa área do Instagram, do marketing digital, eu sempre tive isso muito focado na minha cabeça, que a gente precisa ter um nicho definido. Porque quem fala para todo mundo, no fim das contas, não fala para ninguém. Então, se você quer ser referência, autoridade dentro de um determinado assunto, é interessante que você foque em algo específico. Eu sempre oriento, eu não sei se eu comentei com você, mas eu lancei um curso agora no mês passado. Claro. E eu sempre oriento para as minhas alunas, que a maioria, 90% das minhas alunas são dentistas, eu sempre oriento para elas a mesma coisa. A gente tem que escolher de 2 a 3 nichos no máximo,
pra gente focar naquilo. E daí quando a pessoa falar, poxa, quem é Gustavo? Gustavo é jornalista. Gustavo pode ter 1001 outra coisa, mas ele é jornalista. No nosso caso, pô, quem é Vitória? Você ouve a palavra clareamento, nossa, lembrei da doutora Vitória. Então quando você estabelece um nicho específico, você consegue se comunicar de forma muito melhor e de forma muito mais ampla e alcançar uma conexão maior com a pessoa que está do outro lado te escutando, né? A gente sai da faculdade como clínico geral, então a gente pode fazer tudo. E lá no meu consultório eu faço muita coisa. Mas eu também não faço um monte de coisa, porque a área da odontologia ela é uma área muito extensa. Se você quiser fazer tudo, é a mesma coisa. Você não vai ser bom em tudo. Não tem como você ser 100% bom em tudo. Não tem como você ser referência em tudo. Você tem que escolher um nicho e acreditar que aquele nicho vai trazer o retorno que você espera. Todo dentista vive de ter uma grande cartela de clientes, de pacientes, para, consequentemente, fazer atendimentos. E para o recém-formado, é uma parte complicada, eu imagino, você conseguir ali ter 1, 2, 3 clientes, pacientes. Como é que funciona esse processo? E, por exemplo, como foi com vocês? O início, como eu falei, o início ele é difícil. Mas eu enxerguei no Instagram uma possibilidade que realmente mudou a minha vida. Então, quando eu falo do Instagram, eu falo com muita certeza do que eu falo, porque eu vivi isso na minha prática mesmo. Então, desde antes de formar, eu já investia no Instagram, eu já trabalhava. E não é você ser blogueirinha, não é você ser digital influencer. Eu sou cirurgiã dentista, mas eu entendi que o Instagram é uma ferramenta de graça, porque a gente pode trabalhar com tráfego pago, mas no meu início eu não investia em tráfego pago, hoje eu invisto, no início não. É uma coisa que todo mundo tem, é uma ferramenta que todo mundo tem, é uma ferramenta que a maioria das pessoas gastam tempo nela. Então, quando você identifica essa ferramenta do Instagram como uma possibilidade de transformar a realidade que você vive, você consegue ter uma captação de pacientes muito melhor, e foi o que aconteceu comigo. No início é difícil, passei muito aperto, mas eu falo assim, para a glória de Deus, que nunca deixei de atrasar uma conta, nunca deixei de atrasar meu empréstimo, quitei meu empréstimo muito antes do que estava previsto. Então, assim, quando você investe nisso, é algo muito melhor. Claro. Costumo brincar, Gustavo, que na nossa área, quem é dentista que estiver assistindo a gente vai entender, a gente tem um remedinho chamado Eugenol, que tem tipo um cheiro de cravo, sim, que é um cheiro bem específico, assim, de consultório. E eu sempre brinco que antigamente, há 30 anos atrás, para um dentista captar paciente, era só ele pegar esse remedinho e jogar na porta do consultório que as pessoas iam reconhecer ele pelo cheiro. Mas a mesma coisa que você falou lá no início da entrevista. O mercado, ele está cada dia disponibilizando mais profissional. Se você não tiver um diferencial, não vai ser suficiente. Hoje, você ser bom tecnicamente é sua obrigação. Claro. Não é mais um diferencial você ser bom tecnicamente, porque tem muita gente boa. Então, você tem que, além de ser bom tecnicamente, para conseguir captação de pacientes, ainda mais se for igual no meu caso, que eu não tenho parente dentista, não tinha um amigo dentista, não tinha ninguém para me dar esse suporte inicial, para você conseguir fazer essa captação, não basta só você ser bom. Além de você ser bom, você tem que ter algo que chame a atenção das pessoas. E foi isso que eu encontrei nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez, doutora Vitória. É sempre um prazer conversar com quem tem o domínio da oratória como você tem, e aí, além de ser uma baita de uma dentista, também tem um domínio da oratória e proporciona bons momentos, como foi agora nesta entrevista. Mais uma aqui no Superi Notícias. Obrigado mais uma vez por aceitado o convite. Te desejar sucesso, né? É redundante, porque você já é sucesso. Mas muito obrigado mais uma vez. E claro que as portas estão mais do que abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço. Pra gente é muito bom e bem importante estar aqui também. Obrigado mais uma vez, doutora Vitória. O Superi Notícias de hoje, sexta-feira, vai ficando por aqui. Meu grande abraço para você que acompanhou até este presente momento. E claro que eu tenho um compromisso marcado com você na próxima segunda-feira, a partir de meio-dia, aqui na tela do Superi Notícias, claro, dentro da Superi TV, canal 20 da TV a cabo. Portanto, um excelente final de semana para todos vocês e eu volto na próxima segunda-feira. Até mais!